Olá, sou a professora Érica Xavier e hoje vamos falar sobre clonagem. A clonagem é um processo para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. Ela geralmente é realizada a partir de três técnicas. A primeira, que é pela reprodução vegetativa, no caso dos vegetais, ou estimulação de gêmeos monozigóticos, no caso de animais, isso em laboratório. Vamos falar primeiro sobre a estimulação de genes monozigóticos. Primeiramente, é recolhido o sêmen e os óvulos dos animais com as características de interesse, por exemplo, porte, pelo, facilidade de ganhamento de peso, esse tipo de coisa. Após isso, é realizada a fecundação em laboratório, geralmente in vitro. Quando o zigoto está formado e as divisões celulares começam, as células originárias são separadas artificialmente. Aqui vamos ter dois zigotos, no caso, vamos gerar aqui gêmeos, porque a ideia é formar gêmeos monozigóticos. Após isso, o zigoto já desenvolvido, ele vai ser implantado dentro de outra fêmea, no caso, a mãe vai funcionar ali como mãe de aluguel, onde todo o processo de desenvolvimento desse zigoto vai se desenvolver e vai nascer gêmeos geneticamente idênticos. Lembrando, geneticamente idênticos, não fenotipicamente idênticos. Genótipo, estamos falando aqui do genoma do DNA, não estamos falando das questões de aparência. Nas plantas, a reprodução vegetativa, eu coloquei aqui dois modelos, que é a estaquia, onde você retira uma parte da gema apical da planta. Algumas plantas que fazem isso, que a partir da retirada dessa gema apical e colocando essa gema no solo, ela vai se desenvolver e a parte que está em contato com o solo vai adquirir raízes. E também tem outra forma que é mais usual, por exemplo, em trepadeiras, que é quando o caule dela é encostado no solo, ou ela vai caindo no solo, ele vai adquirindo raízes ali, e essa planta nova vai ser idêntica à mãe. Geralmente vai estar ligada, como vocês veem nessa imagem aqui. O segundo modelo, vamos ter a partir de células somáticas. Vamos ter primeiro a doadora do ovócito. Aqui eu estou usando como exemplo o caso da clonagem da ovelha Dolly. A doadora do ovócito é uma ovelha da raça Blackface. E temos a doadora da célula, no caso do genoma do DNA, que é a ovelha Finn Dorset. Nesse caso, vamos falar primeiro de como vai ocorrer a preparação do material genético, do genoma que vai ser retirado aqui, que vai ser utilizado para a clonagem. E nesse caso, nesse tipo de técnica de clonagem, é feito aqui a essência, ou seja, a célula ela é levada por meio de uma cultura rica em nutrientes a realizar suas atividades mínimas de sobrevivência, para manter apenas o seu material intacto. Ou seja, a célula ela não vai desenvolver as atividades normais dela. Enquanto o ovócito, ele vai ser removido, o ovócito vai ser removido o seu núcleo haploide. E ela vai ficar uma célula nucleada, porque a gente vai adicionar, no caso, essa outra célula aqui, que ela está em quiescência, no caso, que vai ser adicionada a partir de choques elétricos, porque isso vai ativar o processo de fusão e divisão celular, que vai fazer com que esse receptáculo abarque essa célula que é, digamos assim, semi-adormecida, tornando-se uma só. Após isso, vai ser realizado um incentivo a partir de mais nutrientes, de uma cultura específica, para que aqui se desenvolva um zigoto. Após isso, ele é implantado nesse caso aqui vai ser uma mãe de aluguel, no caso ela vai apenas gerar o feto, e no caso da Dolly nasceu uma ovelha geneticamente idêntica ao do material celular doado.
Mas lembrando que aqui ela nasceu geneticamente idêntica, pode ter fenotipos parecidos, semelhantes, mas mas ela apresentou vários problemas de saúde e problemas também de desenvolvimento. E a terceira forma temos a partir das células embrionárias, que aqui é o caso mais comum que a gente pode falar aqui no Brasil, é da Bezerra Vitória, que ela é fruto de um experimento da Embrapa, que foi realizado em 2001, onde a transferência do núcleo de uma célula do embrião de 5 dias, ele foi coletado de uma vaca de raça cimental e foi transferido para um ovócito enucleado retirado de uma outra vaca de outra raça. Depois, o embrião, início de desenvolvimento, ele foi implantado em uma vaca de aluguel e a gestação ocorreu de forma normal e no final nasceu a vaca, no caso a bezerra, Vitória. E ela pôde ter uma vida um pouco mais desenvolvida, digamos assim, mais tranquila do que a bezerra, do que a Dolly, porque aqui não foi feito algo, digamos assim, a partir de uma outra célula, mas sim de células embrionárias. Lembre que na Dolly foi células mamárias, aqui é embrionário, então aqui tem o material genético, a informação genética para desenvolver um organismo. Já aqui, não necessariamente. E essas técnicas de clonagem, elas geram várias discussões bioéticas. E dentre elas temos duas principais, que a primeira é a que a clonagem humana para fins reprodutivos é proibida por lei, isso mundialmente, tanto por questões de ética médica e de cunho religioso também, está incluso aqui. A clonagem terapêutica, ela é feita com a finalidade de produção das células troncos embrionárias, ela é permitida, isso porque é algo que não é muito relativo, relacionado ao que é vida ainda. Mas aqui, como é para questões exclusivamente de vida ou morte, de importância mesmo de saúde, então ela vem sendo utilizada e vem sendo permitida. E 3 pontos principais e importantes que vocês devem prestar atenção quando a gente vai falar de clonagem. O primeiro é que o indivíduo em si não é clonado, mas sim o seu genoma. Como eu falei da Dolly, o genoma dela é idêntico ao da doadora, mas não significa dizer que elas sejam iguais, seja a mesma ovelha ali em organismos diferentes. Apesar de genotipicamente idêntico, os clones não terão os mesmos fenótipos. Isso porque a gente sabe que a variação alélica, ela, como eu falei, ela vai ser expressa de várias formas. Então, aquele material genético não significa de uma determinada espécie, de um determinado organismo, não significa dizer que o organismo que vai nascer dele seja igual ao que doou. Ele pode vir com alguma mancha, algum outro problema, e pode ativar ali algum outro problema de saúde, como a Dolly apresentou. E, por fim, o DNA mitocondrial do clone é em parte do ovócito e em parte da célula somática. Vamos voltar aqui, por exemplo, à parte das células somáticas. Vocês veem aqui que o ovócito da doadora, e temos aqui a célula que é pronta para clonagem. Aqui vamos ter a célula mamária dessa outra doadora. Aqui nessa célula, vamos ter DNA mitocondrial desse organismo, e nessa célula, vamos ter DNA mitocondrial desse organismo. Mesmo a gente retirando o núcleo, a gente sabe que o DNA mitocondrial vai estar presente nas mitocôndrias. E as mitocôndrias também vão estar presentes aqui, diluído no citoplasma, não necessariamente no núcleo. Então, quando há essa fusão, vamos ter aqui os dois nessa célula. E como elas vão se multiplicar, vai se replicar. Então, aqui, basicamente, essa ovelha, ela vai apresentar o DNA mitocondrial dessas duas espécies, o que implica dizer que essa ovelha é filha dessas duas
desses dois organismos que doaram, em parte, cada uma parte celular. E essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula só pôde acontecer graças ao programa Residência Pedagógica, que, em parceria com o Instituto Federal do Piauí e a Unidade Escolar Benjamin Batista, proporcionou essa aula.